nos colocar de pé, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos mais um momento aqui na presença do Senhor, mais um culto abençoado, amém? Pedir para você agora colocar diante do Senhor a sua vida, o seu coração, amém? Para nós adorarmos o Senhor. O melhor momento agora é estarmos na presença de Deus, é adorar a Ele pelo que Ele é, amém? Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua presença, muito obrigado, Deus, por esse momento. Nós pedimos agora, Pai, que o céu venha descer sobre esse lugar, Pai. Em nome de Jesus, eu peço agora que o Senhor venha com os Teus anjos, ó Pai, e que todo levante do inimigo, para que impedir, ó Deus, o mover do Espírito Santo nessa noite venha cair por terra. Em nome de Jesus, Satanás saia, em nome de Jesus, que as fortalezas caiam por terra, e que o Espírito Santo de Deus venha, Senhor, ser derramado sobre esse lugar, que os corações venham ser tocados pelo Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, toca cada coração aqui, Pai, que a nossa adoração venha ser recebida, Pai, que nós possamos alcançar o Teu coração, ó Pai, que essa igreja venha tocar o céu nessa noite, em nome de Jesus. Pai, alcança cada mente agora, Senhor. Vai levando os nossos pensamentos agora que estão longe, Pai, a pensamentos que estão distantes daqui. Nos leva, nos conecta agora na Tua presença. Espírito Santo, nós vemos aqui, Senhor, nós vemos aqui Jesus para Te adorar, para Te exaltar. Esse é o real motivo de estarmos aqui hoje. Então, em nome de Jesus, Pai, toca cada vida. Senhor, em nome de Jesus, vai adorando a Ele. Te adoramos, Jesus. Adore Ele. Levante as suas palmas em adoração. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, e os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não
nos move, é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Continue adorando ao Senhor. Pai, toma, Senhor, esse lugar. Em nome de Jesus, vem, Espírito Santo. Aleluia. Tô de passagem, sou separado, Deus já me comprou. Não voltarei ao velho homem, sou nascido do Espírito de Deus. Aonde o vento sopra, lá vou eu. Muita proposta e guerra pra travar. Tem um leão tentando me tragar, mas vigiando a brecha eu já fechei. Porque do Criador eu me lembrei. O dia mal não vai me alcançar. Geração forte tem que suportar. Na minha fraqueza vi o teu poder, e dos espinhos graça renascer. Não trocarei minha aliança, não, por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar. Sou tua flecha, pode me lançar. Tô de passagem, sou separado, Deus já me comprou. Não voltarei ao velho homem, sou nascido do Espírito de Deus. Aonde o vento sopra, lá vou eu. Muita proposta e guerra pra travar. Tem um leão tentando me tragar, mas vigiando a brecha já fechei. Porque do Criador eu me lembrei. O dia mal não vai me alcançar. Geração forte tem que suportar. Na minha fraqueza vi o teu poder, e dos espinhos graça renascer. Não trocarei minha aliança, não, por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar. Sou tua flecha, pode me lançar. Pode me lançar. Você pode dizer assim: usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor.
você, irmãos, nós temos passado os dias maus. E essa música diz, e chamou a minha atenção agora: o dia mau não vai me alcançar. Geração forte tem que suportar. Deus nos fez forte, Deus não nos fez fraco. Deus nos fez uma geração forte de adoradores. E o dia mau não pode nos alcançar. Eu estava lembrando um dia que eu estava no shopping com os meus filhos, meu esposo, e eu vi na televisão um show acontecendo. Eu não vou falar o nome da banda, mas tinha uma multidão seguindo aquela banda. E eles batiam palmas, eles pulavam, eles adoravam ali a Satanás. E eles batiam palmas, sabe como? Assim, ó. Muitas vezes o dia mau nos alcança e nós não temos força nem para bater palma. Nós não temos força nem de olhar e falar: Senhor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Mas nessa noite eu profetizo sobre a tua vida, que o dia mau não vai te alcançar. Você é forte. Deus te fez forte. Deus te fez mulher e homem vencedor. E nesta noite eu profetizo o Espírito Santo sobre a tua vida. Lá fora, irmãos, nós nos empolgávamos, íamos nos shows e não víamos o dia de chegar e pagávamos para entrar. Nós pagávamos. Deus nos oferece graça, Deus nos oferece plenitude, Deus nos oferece libertação, Deus nos tira da opressão e é de graça. Como você tem se portado? Como seu coração tem se portado diante da presença de Deus? O que é que você tem oferecido para Ele? O que é que você tem trazido neste altar para Ele? Não deixe o dia mau te alcançar, mas levante a sua cabeça e diga: Senhor, eu vou te oferecer o meu melhor. Ofereça mais do que você oferecia lá fora. Ofereça mais do que você oferecia no mundo. Ofereça a sua vida. Ofereça o seu coração. Ofereça tudo que está aqui dentro para Ele. Nós vamos continuar cantando. E eu te convido a adorá-lo de verdade. Eu te convido a entrar no Santo dos Santos, porque hoje o Santo dos Santos, Ele está aqui para nós. Nós podemos acessá-lo. Então acesse este lugar. O Senhor te deu este lugar, acesse. Feche os teus olhos. Acesse este lugar, o Senhor está aqui. A presença do Senhor está aqui. Basta eu e você acessarmos o Santo dos Santos. Acessarmos aquilo que o Senhor nos deu. Adore. Ore carana cheia, naramanassou. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça, diga isso para o Senhor. Basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu ajuntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti,
tudo que eu preciso. Oh, nem o ouro nem a prata, só a tua presença é o que me basta. Só a tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que... Você pode cantar isso e dizer para Ele? Declare bem forte. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença, cante. Oh, é o que me basta. Tu és Deus, Senhor. Só tua graça nos basta, Jesus. Aleluia. Continue adorando a Ele. Só tua graça nos basta, Senhor. Aleluia. Tu és Deus. Tu és Deus. Aleluia. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo. Já não sou mais o mesmo. Já tenho um novo canto. Já tenho um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? A Ele que me enxergou. A Ele
negar o teu poder. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Santo, santo, santo. Tu és santo para sempre, Jesus. Santo, santo, santo. Te exaltamos, dizemos que Tu és santo e não há outro igual a Ti. Pai, junto com os anjos, queremos Te adorar nessa noite, Pai. Vem, Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Enche, Senhor, esse templo, enche esse lugar, ó Pai. Em nome de Jesus, vem, Espírito Santo. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. E os que em Ti se foram, e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos. Cante. Levante a sua voz e cante. Toda a criação. Te adoramos. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre. Oh. Perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma
forte. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre. E o teu povo canta. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Deus, enche esse altar, Pai, enche esse templo. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, Senhor. Pai, nós precisamos do Senhor. Vem, Espírito Santo. Quantos aqui querem ser cheios do fogo do Espírito Santo nessa noite? Busque Ele, busque pela presença deles. Atraia Ele com a sua adoração. Não deixe que a sua mente venha vagar, mas atraia Ele com a presença. Senhor, atraia Ele. Atraia Ele com a sua adoração. Senhor, eu quero mais, eu quero mais. Peça. Espírito Santo, toma meu coração, toma minha mente, Pai. Entrega agora a sua vida, entrega toda a palha, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é ruim dentro de você. Senhor, eu oferto aqui nesse altar agora. Tu provês o fogo. Você pode cantar isso? Eu saio. Diga pra ele, igreja. Tu provês o Espírito. Eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Peça para Ele te encher. Enche-me, Senhor. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me.
sua glória, derrama sua glória. Enche-me, enche o Espírito Santo. A tua igreja precisa do teu Espírito. O Senhor é o único tesouro, Pai. A tua presença é o único tesouro. Vem com teu fogo, Pai, e vai enchendo os corações. Enche os nossos corações. Espírito Santo, Espírito Santo, vai limpando a sujeira. Enche. Espírito, levante a sua mão se você quer sentir. Abre o teu coração e fala: Senhor, enche meu coração. Eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei. Eu sei que há algo novo para mim, algo do Senhor, algo teu, Pai, eterno. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Oh, Santo Espírito. Desce como fogo, Espírito Santo. Espírito Santo, desce, desce, desce. E vai limpando o altar, vai limpando o altar dos nossos corações. Incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Peça para ele incendiar você. Se você não sente essa presença, peça, peça, peça. Desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Peça para ele. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Desce como fogo. Desce como fogo. Incendeia, incendeia. Queremos ser incendiados por ti, Jesus. Somos teus ministros, incendeia. Não negue o seu fogo, Deus. Somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo, Deus. Nós somos teus ministros. Incendeia, 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 incendeia. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte, bem forte. Obrigado, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ter o nosso momento de oferta. Você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, separe aí, nós vamos orar. Cantar cansa. Glória a Deus. Vamos ficar de pé mais um pouquinho, irmãos? Com muita alegria no nosso coração. Este é um momento muito importante. Senhor, nós colocamos na Tua presença todos os dízimos, as ofertas, os ofertantes, os dizimistas, aqueles que estão trabalhando e aqueles que não estão. Pai, nós pedimos que o Senhor traga até eles a provisão,
Traga, Senhor, até aquele que está desempregado, aquele que está precisando de um trabalho, Senhor. Que o Senhor traga previsão, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo, Pai, a tua igreja próspera em todos os sentidos. Pai, que cada um deles venha, Senhor, cumprir o teu mandamento, para que não venha nos faltar nada, para que a tua palavra seja cumprida na nossa vida, Senhor. Então, no nome de Jesus, abençoa os dizimistas, os ofertantes e aqueles, Senhor, que querem nos ajudar também através dos Pix, Senhor. Do Pix da igreja, Senhor, da conta da igreja, Senhor. Levanta homens e mulheres, Pai, para ajudar esta obra. Nós te louvamos, te agradecemos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Em nome de Jesus, amém. Venha, traga o seu dízimo, sua oferta. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém, querido irmão? Boa noite. Paz de Jesus, paz de Cristo, paz de Deus. Deixa eu ver lá na galeria se tem alguém que não cumprimentei. O Yuri e a Débora. Semana passada eu não dei oi nem tchau. Acho que hoje, né? Acaba o culto, vocês... Ai, que bom que vocês estão. Aleluia. Nós vamos passar nossos recados agora, semanais. Estava aberto o meu áudio da live, ô Diego? Que o meu microfone estava ligado, eu estava conversando ali, depois a gente vê. Aleluia. Coisa que só acontece aqui. Vamos passar nossos recados semanais e o restante do andamento do culto. As crianças aguentam aí, fofinhos? Aproveite e assiste os avisos. Deus abençoe o pessoal do louvor. Aleluia. Eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha. Ei, você! Me ajude a sair daqui doando 1 quilo de alimento para o nosso quilo do amor. Nós também precisamos que vocês doem doces e chocolates para nós montarmos a nossa cestinha de Páscoa para as nossas crianças. E eu
preciso sair daqui para falar. Terça-feira nós temos projeto solidário a partir das 17h30 aqui na igreja. Você que tiver interesse em falar com o Clevinho e com a Jaine. Vem! Ei, moça, tira uma foto nossa. Perdeu. Só não perdeu a nossa rede de terça a partir das 19h30 aqui na igreja, hein? Você não pode faltar, jovem. Vem! 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Às 19h30, aqui na igreja. Pare de se esconder em desculpas. Toda quarta-feira temos o nosso culto com propósito. Tema perdão. Venha se arrepender de seus pecados. Esperamos vocês. Oi, meu nome é Maria e todo mundo me pergunta como que eu danço também. Mas meu nome não é Maria, eu não danço, mas se você quer aprender a dançar, vem pro nosso ensaio de dança toda quinta-feira, às 18h30 aqui na igreja. Vem! E também teremos o nosso teatro a partir das 20h30. Precisamos de pessoas para fazer parte. Você que tem interesse, falar com a Isabela ou com o Thiago. Sabendo que vai ter sexta-feira? Eu não, o quê? Eu tava pensando também de a gente gravar pra chamar os irmãos. Mas gravar o quê? Mas você não lembra? Ah, verdade, oração. A gente precisa testar novas estratégias pros irmãos virem, porque eles estão faltando muito. É verdade, tá muito ruim desse jeito. Mas é muito boa a oração, eles estão perdendo. Eu gosto muito. Mas vai ser às 8 horas mesmo, né? Isso, vai ser às 8 horas. Ah, beleza, então a gente se vê lá. Beleza. Yasmin, o que você está fazendo aqui? Eu tô me preparando pro culto. Mas não é só domingo? É, domingo às 19h, nós tem que estar aqui, né? Eita, glória! Aleluia. Eu não sei de quem que ela é filha. Que coisa, não? Ai, Deus. Isso aí. Quebrou a caixa de alimento, não, né? Aleluia. Ainda bem que ela é levinha. Peso pena ainda. Amém, irmãos? Rapidamente, antes de eu liberar as crianças. Terça-feira, então, nós temos atividade. Quarta-feira, nós temos o nosso culto com propósito e nós estamos falando sobre perdão. Semana passada eu nem transmiti a live. Quem não veio, acabou perdendo. Nós falamos sobre o filho pródigo, né? Sobre a questão do perdão do pai. Sobre como a gente pode lidar com essa questão do perdão. Tanto em relação a pedir perdão ao Senhor, ao nosso próximo, a coisas que travam a nossa vida. Então, se você tem coisas mal resolvidas a respeito de perdão, ou você está tudo resolvido, mas quer aprender para poder abençoar o seu próximo, vem quarta-feira, cada quarta-feira é um ministro diferente que vai estar trazendo a palavra, e tem sido uma bênção. E o tema desse mês é perdão, quarta-feira, às 19h30, o culto é super rápido, nós acabamos 20:50, foi 1 hora de culto, não passa das 9 horas, se passar eu puxo a orelha de quem ministra, mas no máximo 9 horas a gente está encerrando o culto, tá bom? E sexta-feira é muito importante, a oração continua sendo importante. Tinha até bastante pessoas sexta-feira, né? Nessa sexta-feira. E inclusive a ministração que o Senhor me deu, tocou no meu coração para falar com vocês, foi sexta-feira. Eu estou sentado ali e eu não sabia o que falar ainda, Espírito Santo. E aí quando você está num ambiente falando com seu pai, texto base, o que falar, da onde falar, é assim que funciona. Ai, pastor, eu não tenho experiências. Então, começa vindo na oração, sexta-feira, porque aqui na oração é você e o Espírito Santo 1 hora. Tá bom? Semana que vem nós temos feriado, né? Não é na outra? Semana vai ter a coxinha? A partir de terça-feira, nós teremos a nossa coxinha. Obrigado. Quem doou os ingredientes começa a trazer a partir de amanhã, por gentileza. E depois a Ruth vai estar falando internamente e organizando a questão da coxinha. Sempre tem sido uma bênção e nós continuamos investindo na nossa igreja e as coisas e etc. As cadeiras não pagamos nem metade ainda. Estamos todo mês pagando a parcela, vamos continuar pagando em nome de Jesus. Então, os irmãos têm que ter em mente que tudo que a gente faz aqui com os recursos da igreja, os irmãos veem aonde estão sendo remetidos isso, onde estão sendo investidos, e nós temos muita coisa para fazer ainda. As últimas chuvas que deu, vazou bastante água na fachada, porque eu estou programado já
com o pessoal que ajusta. Eles vão vir, vão travar com silicone a fachada inteira para proteger de várias formas, tanto da infiltração quanto a questão da vedação dos vidros. Então, nós temos muita coisa para fazer. Então, eu estou dando um feedback para os irmãos, porque às vezes o irmão fala, não, nós precisamos, tá bom? E é isso aí. Outra coisa, ontem nós tivemos um seminário do Somos Um, voltado para os ministérios da igreja. Foi maravilhoso. Eu precisei sair na parte da noite, tive um compromisso, mas eu vi bastante feedback falando. Foi maravilhoso mesmo. E o próximo, nós iremos abrir para a igreja toda. Algo sobre identidade, sobre paternidade, sobre propósito, sobre restauração, sobre várias coisas. E eu queria agradecer muito o pessoal da mídia, o Fábio, a Mara, a Silvia, todos os integrantes da mídia, os meninos, vou falar todos os nomes que eu vou errar: Camila, Felipe, Yasmin, Giovana, João, Jaine, Camila, Michele. E se eu errei alguém aí, esqueci alguém, sabe, está abençoado. Eles organizaram isso, pediram para mim, envolveram os ministérios da igreja, todo mundo participou. Foi uma bênção. Então, continuem, irmãos, se envolvendo. E eu espero, de tudo que vocês aprenderam ontem, vocês utilizem algo, né? Porque a questão não é você ter informação. A questão é a palavra que foi ministrada mudar o nosso estilo de vida. Amém? Outra coisa, vocês veem os nossos irmãos da mídia, o culto inteiro para lá e para cá, na hora do louvor? Que eles ficam assim? Deixa eu explicar uma coisa e preste bastante atenção em mim. Em todas as igrejas, é normal o pessoal da mídia ficar se movimentando e tirando foto, ministrando. O nosso alcance social... para que é o pessoal da mídia? Ele quadriplicou, depois que a mídia começou a fazer isso, alcançando pessoas que não são daqui, pessoas de fora, que acabam assistindo a live, acabam acompanhando a igreja, são abençoados com o versículo. Então, nós usamos a internet, a ferramenta social, para alcançar muitas pessoas. Quantos relatos eu já vi, aqui eu não vi, mas eu já vi em vários mídias sociais de igreja, pessoas que estavam depressivas, um dia ia fazer uma besteira, foi lá, passando, correndo rios, viu o negócio da igreja, Deus falou com ele e mudou a situação da vida. Quem somos nós para limitar o alcance do Espírito Santo? Então a mídia social é isso. E por enquanto tem muitas pessoas fazendo, por quê? Nós temos uma mídia com muitas pessoas, só que eles começaram agora, estão todos aprendendo como fazer. Assim que todos estiverem craque, nós iremos fazer as escalas e assim irá diminuir a movimentação. Estou dando um feedback para vocês saberem o trabalho da mídia e por que não temos escalas ainda, tá bom? Outro detalhe, visitante, quem está nos visitando, eu gostaria que vocês abraçassem o Roberto. Que saudade de você, meu brother. Pode se levantar, dá um grude nele ali. Eu falei que a família dele está aqui. A família estava com saudade. Sabe aquele parente que fica às vezes sem visitar a gente? Saudade, pô. Entendeu? Então, seja muito bem-vindo, Robertão. Dê um grude nele. Abracem ele, que ele sinta o amor de Jesus através da vida de vocês. Yuri e Débora. O que vocês acham de começar a frequentar o ensaio do louvor? Põe nas conversas. Só vai pensando por enquanto, tá? A obra é grande. A seara precisa de trabalhadores. Como que eu não vou agradecer a Nice e as irmãs superpoderosas? Fizeram uma janta maravilhosa ontem. Um estrogonofe, né? De crente, irmão. Como que é crente faz dieta? Fala pra mim, né? Adriano, tem como ser crente fazer dieta? Tem não, irmão. Um estrogonofe maravilhoso. Vai para vocês que ficaram com vontade. Nós vamos fazer esse seminário de novo, vamos abrir para a igreja inteira. É bênção. Amém? Crianças lindas do meu coração, deixa eu liberar vocês. Pai, em nome de Jesus, cobre essas crianças com teu sangue. As professoras com teu sangue precioso. Envia anjos naquelas salas agora, em nome de Jesus Cristo. Amém? Continuamos precisando de professoras para o ministério infantil. Se você é alguém que tem paciência, gosta dos fofinhos, se candidata aí, irmão. Deixa Deus te usar, tá bom?
Só tem que ter paciência, assim. Um pouquinho, coisa pouca. A gente tem que estar conectado com Deus, irmãos. Eu vou pedir para as crianças vão descer, vocês começarem a se acomodar o seu coração. O louvor encerrou, mas não desconecta. Inclusive, eu estava no momento do louvor ali, aí o Senhor falou algo no meu coração, ministração, eu ainda falei para Maria, eu acho que eu vou mudar a ministração agora. Aí eu falei, não vou não, mas vai ficar para a semana que vem. Eles estavam cantando e você tem que estar conectado, irmão. Mas o que o Senhor falou comigo sexta-feira, nós vamos conversar agora, então prepare o seu coração e abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 40, versículo 12 ao 31. Isaías, capítulo 40, do versículo 12 ao 31. Estamos num horário muito bom, vou ser bastante dinâmico para nós encerrarmos o culto no horário. Tá bom? Aleluia. Tá tranquilo aí, né? Eu liguei o ar, mas vocês estão... Esse aqui pode desligar, acho. Vocês estão com frio? Desliga só esse aqui, aquele lá é bom só para circular. É que vocês estavam se movimentando, agora vocês vão acabar ficando com frio. Isaías, capítulo 40, versículo 12 ao 31. Diz assim o texto sagrado, amém? Todos estão acompanhando? Amém, pastor. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança, e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o caminho do conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? Como uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro? E para qual a modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças.
Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Maravilhoso Espírito Santo, me ajude a transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que seja muito mais que uma instrução, mas que hoje nós possamos ser consolados, renovados, encorajados pelo Teu poder, pela Tua graça, Senhor Jesus, pelo Teu toque, doce Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o Senhor. Meu irmão, em seu coração, em suas convicções, como você vê o tamanho do Deus que você serve? Como de verdade você vê o Senhor? Nós estávamos até agora aqui adorando ao Senhor, cantando, falando palavras, talvez realmente cantando, ou talvez falando por falar, ou simplesmente repetindo porque você conhece a canção. Mas como você vê, como você enxerga ao Deus que você serve, ao Deus que você está adorando? Quando nós nos deparamos com problemas, quando nós nos deparamos com situações, com dificuldades, como nós enxergamos o tamanho do nosso Deus quando isso acontece? Responda isso para você. Apaga a luz do meio, por favor. Como você enxerga isso? Talvez você esteja passando por uma situação adversa, neste momento, nesta semana, neste dia. E como você vê o tamanho do seu Deus em relação a isso? Isaías nos dá uma dimensão de quão grande é Deus e as implicações disso em nossa vida. E aqui o texto, eu li vários versículos. Isaías nos dá um panorama do tamanho do nosso Deus. Estava me incomodando o barulho. Só Jesus na minha vida. Como você vê isso? Como você enxerga isso? Primeiro, Isaías fala do capítulo 40, do versículo 12 ao 26. Ele fala da majestade de Deus em relação à criação. Ele fala assim: Deus mede as águas com a concha da sua mão, e o céu a palmo. Ele que espalha as estrelas no céu, Ele que deu nome a todas as estrelas, Ele que chama cada uma pelo seu nome. Deus que criou o macro-universo, o micro-universo. Deus que fez o nosso corpo com mais de 60 trilhões de células. Isaías começa dizendo da majestade, da grandeza de Deus em relação à criação que Ele fez. No versículo 13 ao 14, ele fala da majestade de Deus em relação ao conhecimento. Deus nos fez seres inteligentes, a sua imagem, a sua semelhança, seres pensantes, de capacidade de raciocínio, de tomada de decisões, que Ele nos capacitou a ter. Nós vivemos o milagre da ciência e da tecnologia, e Deus é a fonte de todo esse conhecimento. Dele vem toda a ciência, a sabedoria, a estratégia e os recursos. Muitas coisas, mas muitas mesmo, a ciência só comprova o que já está relatado nas Escrituras. A ciência só comprova aquilo que Deus fez, a grandiosidade dEle. No versículo 15 até o 18, o profeta fala da majestade de Deus em relação às nações. Isso é muito nítido da gente enxergar. Todos aqui já foram para a escola, fizeram aula de história. Aí as minhas que não gostam muito de história, né, filho? Mas é importante, filho. E nós vemos, na história da humanidade, Deus levanta e abate reinos. Ele vê as potências econômicas e bélicas como um pingo que cai de um balde. A maior bomba atômica, essas coisas para Deus, é um pingo que cai de um balde. No versículo 19 ao 21, o profeta diz da majestade de Deus em relação aos ídolos.
E toda vez que a gente fala ídolo, você já se remete a algo. Mas eu já expliquei várias vezes, ídolo é tudo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida. O ídolo de uma pessoa pode ser o dinheiro, pode ser o sucesso profissional, pode ser os prazeres, pode ser o prestígio e a fama. E ele instrui, diga não a esses ídolos. Coloque sua confiança exclusiva no Deus vivo, não no que você tem, não na sua capacidade. E o profeta continua, do versículo 22 ao 25, ele fala da majestade de Deus em relação aos príncipes. Aonde estão os poderosos da terra? Aonde estão os faraós do passado? Aonde está Nabucodonosor, Alexandre o Grande, os Césares de Roma? Aonde está a bravura de Napoleão Bonaparte ou a fúria de Hitler? Aonde eles estão? Aonde estão esses homens? A memória desses homens está coberta de pó, mas Deus continua no trono do universo, governando a história da minha e da sua vida e de tudo. Eles são só pó. Na hora da aflição, você pode erguer seus olhos para os céus e olhar para o seu Deus, para o nosso Deus. O profeta continua, do versículo 27 ao 31, e ele diz que nós temos que estar atentos à nossa vida, mesmo quando nós achamos que Deus está agindo de forma indiferente aos nossos problemas. Qual de vocês nunca disse assim, disse ou pensou, ou veio o sentimento, Deus não está se importando com o que eu estou passando. Deus não está nem aí com a minha situação. Talvez você já tenha pensado isso, e você acha que Deus está indiferente ao seu problema, ou se sentindo injustiçado por Ele. Mas Deus é maior que as nossas forças, pois Ele não cansa e cuida de nós. O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus não se cansa. Aleluia. Ele nos fortalece mesmo quando estamos abatidos. Ele nos fortalece mesmo quando nós estamos abatidos. Ele nos restaura das crises em todas as fases da nossa vida. O que você está passando hoje é só uma fase. Assim como Deus já te restaurou, Ele vai te restaurar novamente. Essa fase vai passar. O Senhor tocou no meu coração hoje para trazer uma mensagem de alento, de consolo e de renovação para o seu coração que está triste, está cansado, está abatido. E nós vemos no versículo 29 e 30, até agora era só a introdução, porque eu queria chegar agora para dizer que nós temos um Deus que nos fortalece. E o versículo diz, Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor àquele que não tem mais forças, aquele que está pensando em desistir, aquele que está pensando em abandonar tudo, aquele que está pensando que não tem mais saída, não tem mais solução, e ele não vê mais alternativa. E o profeta diz, Ele fortalece ao cansado, Ele dá grande vigor, dá grande força àquele que não tem mais. Talvez você esteja aqui hoje com seu tanque espiritual vazio, andando na reserva. Deus quer hoje nos dar uma injeção espiritual em nossa vida, usando essa figura de linguagem, uma B12 daquelas bem forte. Deus quer fortalecer o meu e o seu coração. Ele não quer que a gente continue fraco, abatido, rastejando. O Deus Todo-Poderoso está aqui hoje e quer nos fortalecer. Você acredita nisso? Eu não estou falando palavras ao vento. Eu comecei esse sermão dizendo da grandiosidade de Deus, que é um Deus que é poderoso, que é um Deus que tem controle sobre a natureza, que é um Deus que tem controle sobre toda a criação, que é um Deus que tem controle sobre a sua vida. Então o que eu estou falando é a realidade de um Deus que está no controle de tudo e não quer ver você abatido ou rastejando. E o profeta continua.
Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Até mesmo, isso é complicado eu falar, porque eu nunca vi uma geração de jovem tão cansada igual essa. Vocês já viram? É incrível, porque assim, você não sabe o tanto que eu estou cansado. Não vou te falar quem falou isso, quem fala essas coisas para mim. O tanto que eu fiz. Como eu estou cansado. Eu falei, mas é estudar, fazer as coisas que gostam, comer e dormir, estudar no outro dia. Não é assim? Papais e mamães? Eu não estou entendendo. Mas você vê que isso é antigo. Até os jovens se cansam. Até eles ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Até para vocês, jovens, que está com seu coraçãozinho ali, ó. Parece que está faltando algo. Parece que você não tem mais força. Até para você, que acha que tem toda a força do mundo e fica cansado. Só Deus pode te fortalecer. Só Deus pode te restaurar. Só Deus pode restaurar as nossas forças. Porque eu já fui jovem, ainda sou jovem. Eu nunca achei que ia chegar um dia que eu ia falar isso. Mas Deus restaura as nossas forças. E o profeta continua dizendo, lá no versículo 30 ele fala, mas aqueles que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Não é o forte na sua força, não é o sábio na sua sabedoria, não é o rico na sua riqueza, não é a empresa que você dirige, não são os negócios que você tem, não é a tradição da sua família, não são os diplomas que nós temos, não são os estudos acadêmicos, são os que esperam no Senhor, que têm as suas forças renovadas. A palavra no hebraico, ela dá alguns significados. Esperam, diz assim, aqueles que aguardam ansiosamente. Esperar por demorar. Você já esperou por demorar? Está demorando, mas você está esperando. Está demorando, mas você está esperando. Está demorando, mas você está esperando. Aqueles que esperam, aqueles que aguardam, aqueles que confiam, aqueles que têm a paciência de viver o processo, aqueles que têm a paciência de acreditar nas promessas de Deus para a sua vida, têm as suas forças renovadas. Aleluia! E o Senhor continua falando através desse versículo. Versículo 30 ele fala, como águias. E ele começa dizendo, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias. E é engraçado que ele fala assim, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Sabe o que é curioso aqui? O curioso é que talvez a ordem correta do texto não seria essa. Parece que o texto está invertido. Parece que seria o contrário, né? Eu ando, eu corro e depois eu vou. O natural seria isso. Uma interpretação de texto correta não seria isso? Vai, pessoal da academia aí. O que cansaria mais, voar ou andar? Então ele fala, o correto seria eu ando, eu corro, depois eu vou. Mas por que o profeta coloca dessa forma? Por que ele coloca nessa ordem inversa? É muito provável que porque as nossas forças são esgotadas e drenadas, porque não são nas poucas vezes em que nós voamos, não são nas muitas vezes em que nós corremos, mas sabe quando as nossas forças são esgotadas, quando as nossas forças são drenadas, quando nós realmente ficamos esgotados, cansados, estressados, é na dinâmica da vida no andar. Vou traduzir isso para você, é no dia a dia, é na rotina
que você se cansa. É acordar todos os dias cedo, levar o filho para a escola, ir para o trabalho, voltar, buscar o filho, voltar do trabalho, fazer as obrigações e dormir, levantar no outro dia de novo. E vem, e vai para a igreja todo domingo, e volta da igreja, e vai quarta-feira para culto, e volta do culto, e participa do projeto, e volta do projeto, e vem para oração, e sai da oração, e participa dos jovens, e volta aos jovens. É a rotina que te cansa, é a rotina que me cansa, é a rotina que nos cansa. Mas Deus quer hoje nos renovar para continuarmos andando, correndo e voando. Não é verdade? O que te cansa? É a segunda. De novo, começa tudo de novo. Porque hoje você veio de novo para o culto e vai voltar embora. Mas aquele que é poderoso, que não quer ver seus filhos abatidos, cansados, arrastando, diz para mim e para você hoje: ei, eu quero renovar as suas forças. Eu quero renovar a sua alma. Eu quero renovar o seu coração. E sabe o que é interessante? Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele, eu já falei isso em outra ministração, Ele usa as figuras da criação para nos ensinar princípios. Ele usa a criação que Ele fez dos animais para nos ensinar muitas coisas, nos ensinar princípios poderosos. Porque o profeta traz essa figura da águia, porque ele nos compara à águia, porque ele usa esse símbolo da águia. Por que ele usa o símbolo da águia? Porque a águia realmente é um animal lindo e magnífico, que ela é? Não. Para nos ensinar princípios. Primeira coisa, no mundo inteiro a águia é símbolo de força, otimismo e garra. Força, otimismo e garra. Se você espera no Senhor, você tem que ter um otimismo indestrutível. Se você aguarda no Senhor, você tem que ter um otimismo indestrutível. Você não pode viver como um filho de Deus, sendo um desanimado, um pessimista, ficar indo para trás, ficar olhando com os óculos escuros o tempo todo. Isso não acontece aqui? O profeta diz: ei, aqueles que esperam no Senhor são como águias. Nós somos como águias. Eu vi um pastor que trouxe uma ministração dessa, contar uma história. Ele disse que um dia chegou até ele uma moça na igreja chorando muito, e ele falou: o que está acontecendo? Aí ele falou, a moça falou assim: é que uma vizinha minha acabou de se matar, isso e aquilo, chorando muito. E ele falou: tá, mas qual a relação disso com a sua vida? Qual a relação disso com você? Aí essa moça falou: é porque eu estava querendo fazer a mesma coisa. Ele falou: mas por que você estava querendo fazer isso? Ele falou: sabe por quê? Desde que eu era pequeno, meus pais falavam que eu era um problema. Desde que eu era pequeno, meus irmãos falavam que eu era um problema. Desde sempre, todo mundo falava que era um problema. Aí eu comecei a crescer, e as pessoas continuaram falando: você é um problema. E aí eu casei, e meu marido falava que eu era um problema. E aí, mas o que você fez? Eu divorciei desse marido. Tá, e eu casei de novo. Mas o segundo marido também dizia que eu era um problema. E o que você fez? Eu divorciei do segundo marido. Eu casei de novo. E agora, o terceiro marido também fala que eu sou um problema. Então eu sou um problema. E eu não quero mais viver. Eu quero acabar com a minha vida. E sabe o que esse pastor disse para ela? Falou: preste bem atenção. Você não é um problema. Não importa o que as pessoas digam de você. Não importa o que você pense de você. O que importa é que Deus diz ao seu respeito. O que importa é o que Deus projetou na história da sua vida. Ele falou: você é imagem e semelhança de Deus. Você é alguém amada por Deus. Jesus te amou tanto, morreu na cruz do Calvário,
comprou você com alto preço de sangue. Você tem valor. Não despreze aquele que te projetou no ventre da sua mãe. Não despreze aquele que te fez. Ele te ama. Você não é um problema. E ele nos compara à águia, esse símbolo de força, otimismo e garra. Não para a gente ficar igual uns derrotados aí, lambendo ferida e rastejando, e lamentando da vida. Não. Ter problema é normal. Agir como uma águia, que o profeta disse, é diferente. Segunda coisa, se nós somos como a águia, nós podemos aprender o princípio da constância. Se nós somos como a águia, não podemos ficar de avanços e recuos, de altos e baixos, em zigue-zague na vida. O que a águia faz? Ela voa alto, ela pensa nas coisas do céu. A águia dá voos muito altos, ela está lá no céu, olhando para o céu. Pare de ficar preso às coisas terrenas. A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos aqui, que nós vamos passar, como eu disse, vários homens famosos passaram, pó. Nós temos que pensar em coisas do céu, coisas do alto, na nossa pátria celestial. E nós temos uma outra ave, que não consegue voar muito bem. Os voos são curtos, baixos, desastrosos às vezes. Essa ave não é como a águia. Essa ave é o pelicano. Sabe por quê, meu irmão? Que o pelicano não consegue dar um voo muito alto, como o da águia? Porque ele tem um papo muito grande. Já viu o tamanho do papo do pelicano? Sabe por que alguns cristãos não conseguem voar alto? Porque tem um papo muito grande. Gente ensimesmada, gente que só pensa em si mesmo, gente egoísta, gente que acha que é um gigante. Eu sou um gigante, mas é um pigmeu, irmão. Está achando que é um gigante? Mas graças a Deus que nós não temos aqui nenhum crente pelicano, né? Só águia. Amém? Amém pelos meia dúzia que respondeu. Vai chamar sermão de pelicano não, hein? Pelo amor de Jesus. Terceira coisa, a águia nos ensina o princípio da dependência total de Deus. Preste atenção nisso. Uma águia tem as asas enormes. Você já viu uma foto como essa? Uma foto bem melhor ilustrada, nítida, ou pessoalmente no zoológico. Você já viu o tamanho das asas de uma águia? É totalmente desproporcional ao seu corpo. Vocês acham que Deus errou no projeto? Vocês acham que Deus, quando fez a águia, errou, falou, errei nos cálculos? Olha o tamanho que eu deixei a asa desse animal. Vocês acham que Deus errou nisso? Sabe por que a águia tem asas assim? Porque ela faz voo muito altos e muito longos. Ela não fica batendo as suas asas igual um beija-flor. Já viu um beija-flor? Ó, o efeito especial melhor, né? O dia eu chego lá. A águia chega nas alturas e ela plana as suas asas. E sabe o que é maravilhoso? Por que ela tem a asa desse tamanho? Porque quando ela chega lá nas alturas, ela não bate mais a asa. Ela é conduzida pelo vento. Deixa eu aplicar isso para a sua vida. Não é a força do braço. Não é a força do nosso conhecimento. Se queremos vitória e precisamos deixar Deus mudar algo, então nós temos que começar a ser guiados pelo vento do Espírito Santo. Ela sobe bem alto. E é o vento que conduz ela agora. Não é a força dela batendo as asas. Não é o desespero dela igual um beija-flor. E o beija-flor tem a função dele maravilhosa que Deus deixou na natureza. Mas a águia, quando ela chega ao lugar alto, ela fala, vento, agora você me conduz.
Quando você sobe ao lugar alto, como filho de Deus, agindo igual uma águia, o vento do Espírito que move a sua vida, o vento do Espírito que te conduz, o vento do Espírito que te leva, você é levado pelo vento do Espírito Santo. Sabe por que muitos não conseguem dar voos altos? Porque querem fazer com a força do seu braço. Não querem deixar o Espírito Santo os conduzir. Eu quero subir bem alto, só que com as minhas forças, com o meu conhecimento, com as minhas artimanhas, com os meus propósitos. Sabe o que acontece? Cansa e desce. Agora, quando você faz voo alto e fala, Espírito Santo, me guia, me conduz, me toma pela mão, vento do Espírito. Nós não cantamos sobre o Espírito Santo? Me guia, me conduz, me leva. Aí é outra conversa. Porque você não vai mais para onde você quer. É Ele que te conduz. Quarta coisa, a visão da águia. Estudiosos descobriram que a águia tem a capacidade de lá nas alturas, a 1000 metros, olhar lá embaixo e ter clareza do alvo, e como uma flecha, ela atinge o seu alvo. Estudiosos descobriram que nós temos em nossa retina um dispositivo chamado de fóvea. Agora é Discovery Gospel. A fóvea é uma pequena depressão na retina que permite a visão de alta resolução e nitidez. Eu estou olhando para o João, focando nele. Só que eu estou conseguindo, sem ter foco, ver as coisas ao meu lado. A gente consegue olhar e focar, mas ao mesmo tempo olhar ao derredor. Mas a águia, nós temos uma fóvea, um dispositivo desse no olho. A águia tem 3. A águia tem 3. E sabe o que é interessante? A águia consegue focar um alvo acima dela, um alvo na frente dela e um alvo embaixo dela ao mesmo tempo. O profeta diz que nós somos igual uma águia. Se nós somos como uma águia, o que nós temos a ver com isso? Nós temos que ter a nossa visão para o alto, que é para Deus. Nós temos que ter a nossa visão para frente, para pensar e refletir, não estar alienados à sociedade, ao que está acontecendo ao nosso redor. Não adianta também você querer só ser espiritual e não estar sabendo o que está acontecendo ao seu redor. Você não pode ser um alienado não, irmão. Olha para Deus, olha para o que está acontecendo ao seu redor. Olha como está a sua família, a sociedade, as notícias. Não seja um alienado. E olhe para baixo. Nós temos que olhar para baixo. O que é isso? Ter compaixão e misericórdia pelos necessitados. Ter o sentimento, mas também ter a ação. Então eu olho para Deus. Eu olho o que está acontecendo. E eu olho com um olhar de misericórdia e de compaixão. Quantas vezes nós reclamamos da casa que nós moramos? Quantas vezes nós reclamamos do carro que nós andamos? Quantas vezes nós reclamamos do que tem a nossa mesa para a gente comer? Sem pensar que muitas pessoas não têm o mínimo para sobreviver. Serão como águias, um olhar para Deus, um olhar para frente, um olhar para baixo. E Deus renova a nossa mocidade como a águia. Isso vai estar lá em Salmos capítulo 103, versículo 5. O salmista diz o seguinte: que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Então Deus renova a nossa mocidade. E eu quero aplicar mais algumas coisas sobre a águia. A águia tem uma capacidade de superação incrível. E quando ela percebe que está com as penas enferrujadas, com o bico enferrujado, com as suas garras impotentes, ela faz umas coisas interessantíssimas. Ela faz algumas coisas muito curiosas. Preste atenção nisso. A águia percebe: oh, minhas penas tá tudo enferrujado. Meu bico aqui está enferrujado aqui, ó. Minhas garras não tem mais poder, não estão afiadas. O que ela faz?
Primeira coisa, a águia se isola. Não estou mandando você trancar num quarto com depressão não, hein? Ela para tudo na agenda dela. E ela vai para o alto de um penhasco. E lá ela fica sozinha. Solidão é diferente de solitude. Solitude é você estar sozinha, sozinho, com Deus, refletindo sobre a sua vida, refletindo com o seu Senhor. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu estou vindo ao culto? Por que eu estou trabalhando? Por que eu estou me desdobrando? Porque nós temos que tomar cuidado com o ativismo. Um ativismo sem reflexão. Ontem o Horácio disse isso. Eu estou fazendo para Deus ou estou fazendo com Deus? Quando eu apenas faço algo para Deus, eu sou um servo, um escravo, um trabalhador. A Bíblia usa essas figuras, beleza. Mas fazer algo com Deus é totalmente diferente. Eu entendo um propósito. E Ele me ajuda a realizar isso, a fazer isso. Talvez seja necessário a solitude do seu quarto com Deus para realinhar a sua vida. Talvez esteja faltando você dobrar os seus joelhos no seu quarto e ter a sua solitude, o seu momento sozinho com Deus e resolver as coisas que estão desordenadas no seu coração. Segunda coisa, a águia, ela mesmo tira as suas penas enferrujadas. As penas enferrujadas nossas seriam o quê? Pecados, mau hábitos, coisas que Deus não se agrada. Isso dói, mas é necessário. A própria águia arranca as suas penas e deve sangrar, mas é necessário. Ela se isolou, ela precisa resolver isso. Terceira coisa, a águia mesmo amola o bico na pedra para tirar aquela ferrugem. Ela mesma vai batendo o bico na pedra e tirando aquela ferrugem. O cristão tem que afiar o bico e não entrar em brigas feias, falando mal dos outros e criando contendas com os outros e perdendo seu tempo com isso. Busque a Deus, se consagre a Deus, afie o seu bico. Quarta coisa, vou correr. A águia bate com suas garras na pedra, para que aquelas garras frágeis caiam e possam nascer novas garras. A Bíblia diz que nós precisamos ter armas poderosas em Deus, mas não enferrujadas. Aquelas garras não servem mais, não são mais instrumentos que ela pode usar na sua vida. Se algo não te serve mais para realizar aquilo que Deus te pediu, mude isso da sua vida, tire o velho, para que venha o novo. E você tem armas poderosas em Deus, para cumprir o seu chamado. E é interessante que quando a águia acaba esse processo, e as suas penas vão nascendo, seu bico vai nascendo, as garras vão nascendo, ela sai daquele penhasco renovada, para retomar as suas atividades. E a última coisa que eu vou falar para encerrar. A águia coloca o ninho dos seus filhos longe dos predadores. Lá em Jó, capítulo 39, versículo 27 e 28, o texto sagrado diz o seguinte: e por que você manda que a águia se eleva e no alto constrói o seu ninho? Um penhasco é a sua morada, e ali passa a noite. Uma escarpa rochosa é a sua fortaleza. Ela faz o seu ninho, ela faz a sua fortaleza longe dos predadores. Aonde nós estamos fixando o ninho dos nossos filhos? Aonde nós estamos fixando o ninho da nossa família? É na casa do Senhor ou é perto dos predadores? A águia vai lá bem longe, ela afasta eles. E nós nunca vivemos numa geração com tantos predadores, de qualquer faixa etária, vai desde os pequenininhos até os adolescentes e jovens.
Lá em Deuteronômio, capítulo 32 e 11, o texto bíblico diz o seguinte: como a águia que desperta sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. A águia voa em cima do ninho. Aqui uma outra situação que eu estou finalizando e aplicar para vocês, no contexto familiar. Amém? Aqui diz que a águia voa por sobre o ninho, para dar exemplo aos filhotes. Sabe por quê? Tanto os nossos filhos, como as pessoas, como os nossos familiares, eles não escutam muito o que a gente fala, e sim o que a gente faz, e sim o nosso exemplo. É muito bom eu falar um discurso aqui bonito, se eu chegar em casa e meu comportamento for outro. As pessoas, os filhos, os parentes, a sociedade, aquele que você tanto queria que fosse alcançado por Cristo, ele não vai olhar muito o que você fala, e sim o que você vive, e sim o seu comportamento. Nós sabemos que os bons pais, às vezes, têm problema com seus filhos. Nós também sabemos que tem muitos pais bons, que ensinam as coisas corretas para o seu filho. Mesmo assim, eles dão trabalho. E nós vemos exemplos bíblicos. Samuel, profeta de Deus, mas tinha uns filhos, sangue de Jesus. Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas também tinha uns filhos, misericórdia. O rei Ezequias, o filho dele era endemoniado, irmão. Não pode? Vai ler a Bíblia depois. Bons pais, mas que tiveram filhos complicados. E quando você dá o exemplo, e o filho não cumpre o exemplo, o que você faz? O que a águia faz? Estamos falando da águia, amém? Ela paira sobre o ninho para dar o exemplo. E o filho não segue o exemplo. Então a águia vai no ninho, tira o capim macio e deixa só os espinhos. Tem hora que a única linguagem que os filhos vão entender é a disciplina. Eu não estou falando para você maltratar seu filho, para você espancar seu filho, ou para você acabar com a autoestima dele, falando que ele é isso e aquilo. Não! Mas para você ensiná-lo. A disciplina é um ato responsável de amor e limites. Deus faz isso conosco, nós devemos fazer com os nossos filhos. Então a águia, nós vemos que ela vai e tira o capim macio, para o filho começar a se espernear, se mexer ali. Mas também não dá resultado. Sabe o que a águia faz em seguida? A águia tira o filhote do ninho e sobe ele até as alturas e solta ele. Imagina, tadinho fazer isso com o meu bichinho. Ó, meu bebezinho. Vou deixar se virar não. Eu estou falando para você tacar ninguém do alto não, viu? Aplicando para nós é deixar se virar. A águia sobe, pega o filhotinho. Você não vai seguir meu exemplo? Você não quer sair do ninho mesmo? Você não quer andar? Aí eu imagino o filhotinho capotando no meio do ar lá e coisando. Ela vai olhando, vai sobrevoando. Aí o texto diz que ela pega, aplana suas asas e põe ele nas costas. Aí ela faz isso umas 10, 15 vezes, 5 vezes, até ele aprender a voar. A lei da águia é essa: meu filho tem que ser o meu discípulo. A lei da águia é essa: o meu filho tem que ser o meu discípulo. A lei de Deus é essa: nós temos que ser discípulos de Jesus. Consegue entender isso? Lute pelos seus filhos, mas torne-os seus discípulos. Conclusão. Estou quase prometendo aqui. Será que seu Pai Celestial precisa fazer com você como a águia faz com seus filhotes? Essa é uma pergunta que devemos fazer a nós mesmos. Nós estamos agindo como filhos rebeldes? Como aqueles filhos de uma águia, filhotes de uma águia? Como nós estamos agindo? O Senhor compara nós a uma águia, através desse texto. E Ele fala: ei, espera no Senhor. Espera no Senhor. Confia nele.
Não seja rebelde e desobediente. Espera no Senhor. Confia nele. Ei, se mexe. Para de andar em zigue-zague. Para de andar para trás. Para de ficar fazendo a mesma coisa. O que mais entristece a mim como um pastor é ver cristãos que estão assim, ó. Hoje eu estou aqui. Aleluia, glória a Deus. Daqui a pouco está assim. Ah, não quero mais ir para a igreja não. Não, agora eu vou. Fiz o seminário ontem. Aleluia, glória a Deus. Tipo assim, não, passei um dia mal no serviço, não quero mais saber da igreja. Não, agora eu vou de novo. Ó, pregação de hoje foi legal, hein? Gente, você tem que começar a voar bem alto e deixar sua vida ser guiada pelo Espírito Santo. Aqueles que esperam no Senhor, que confiam no Senhor, são guiados pelo Espírito de Deus. Têm as suas forças renovadas e não ficam vacilantes. Sabe o que mais me entristece? É depois de um seminário abençoado como o de ontem, ver que muitas pessoas acordaram hoje e tiveram as mesmas condutas. Mas não aqui, né? Ou é aqui? Fazendo intriga, confusão, sem entender. Igual um pelicano. Papo grande. Para de ser um crente pelicano, irmão. O Senhor te chamou para ser águia. Para voar bem alto. Para voar bem alto. Mas bem alto. E ser conduzido pelo Espírito Santo. Olhar para Deus. Olhar para a frente. E estender a sua mão em misericórdia ao seu próximo. Amém? Pessoal do louvor, vem cantar uma canção só para eles orarem. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Recebe essa palavra no seu coração? Eu falei que ela era de consolo, mas eu acho que teve uns puxão de orelha no meio. Louvado seja o Senhor. Exaltado seja o Senhor. Semana que vem, aí a gente fala sobre o que o Senhor falou ao meu coração no momento do louvor. Mas agora eu te peço para orar, se você quiser. Fala com o Senhor. Você quer ser uma águia ou um pelicano? Você quer ser uma águia, voar alto, ser guiado pelo Espírito Santo? Ou quer ser um pelicano de papo grande? Fala bastante. Voos desastrosos, voos curtos, voos baixos. A escolha é sua. Então comece a orar. Independente se eles começaram a cantar ou não. A música é só para vocês orarem. Orem durante alguns minutinhos só. O que você quer para a sua vida? Como você está vivendo? Comece a refletir. Comece a refletir. Comece a dizer: Espírito Santo, eu reconheço que o Senhor falou ao meu coração durante a ministração, mas eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero mudar. Eu quero voar alto. Eu quero ser alcançado pelo Teu amor. Eu quero ser conduzido em voos altos por Ti. Não me deixa retroceder. Comece a falar com Ele. Ele não quer ver você desanimado, triste, arrastando. Ele quer renovar as suas forças hoje. Ele quer renovar o seu coração hoje. Ele quer restaurar aquele que está abatido. Ele te ama. Você é precioso para Jesus. Você é precioso para o Senhor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser, o fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem
Orem, orem, orem. Continuem orando. Deixa Ele falar no seu coração. Quero ver-te nele, Senhor, e conhecer o amor que habita em ti. Vem renovar minha mente inteira, querer meus dias e verei. Aleluia! Do poder do teu amor, junto a ti, teu amor me envolve. Aleluia! Atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Se coloque em pé, por favor, você que pode. Junto a ti. Oh, Junto a ti, o teu amor me envolve. Águia, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas Papai, agradeço, Senhor, por essa palavra, Jesus. Ó Espírito Santo, cure os nossos corações, Senhor. Cure a nossa vida, a nossa alma. Que nós possamos voar como águia, Senhor. Que nós possamos olhar para Ti, ser dirigidos pelo Teu Espírito Santo. Não deixe a gente ficar olhando para os lados, para onde não é para a gente olhar. Ó Senhor, ajusta o nosso foco em Ti, o nosso foco para frente, o nosso foco, Senhor, estendendo a misericórdia, a compaixão que vem de Ti, meu Rei Jesus. Ó doce Espírito Santo, cure as nossas famílias, Senhor, cure a nossa vida, Jesus. Nos ajude, Senhor, nos ajude, Senhor. Renova as forças do abatido, renove as forças do desanimado, restaure o propósito, Senhor. Ó Papai, em nome de Jesus, alcance os que estão aqui, os que estão através da live, Jesus. Leve cada um para o seu lar em paz, que eles tenham uma semana abençoada, que a prosperidade esteja sobre eles, aonde eles tocarem suas mãos, que seja abençoado, aonde eles pisarem os seus pés, que seja chegado o Teu reino, como Teus filhos, Senhor. Nos dê uma noite de paz, que nós possamos, Senhor, como a águia, conduzir a nossa família, o nosso ninho, na Tua casa, no lugar alto, no Santo dos Santos, protegendo dos predadores, Senhor. Blinda a nossa mente, blinda o nosso coração, que nós possamos ir em paz, em nome de Jesus, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, e a intimidade profunda do Espírito Santo esteja com todos, seja abençoado, em nome de Jesus.
Aleluia, está encerrado.